ouvir Deus falar? Quem veio para ouvir Deus falar, né? Veio para ouvir Deus falar. Então estenda suas mãos para cá, na direção da nossa irmã Soninha, diaconisa Soninha. Deus, usa a tua filha, capacita tudo aquilo que o seu Espírito Santo ministrou na vida dela, e possa o Senhor fluir agora ao nosso coração, possa encontrar corações como terras férteis, preparados para receber a boa palavra, e que o Senhor possa transformar-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. É que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho de Jesus, que Ele é bom, misericordioso, Ele salva, Ele liberta, e Ele que leva para o céu. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Permaneçam em pé, já que vocês já estão, irmãos. Abram as Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Capítulo 7, amém? A partir do versículo 11. É uma história muito conhecida. Mas eu creio que o Senhor vai falar comigo e com você nesta noite. Você crê, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Os irmãos acharam? O título é O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar, dando glória a Deus, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Louvado seja o santo nome do Senhor. E esse mesmo Deus que está aqui é o Deus que chegou na vida daquela viúva. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. E essa história da Bíblia nos diz que esta viúva, ela estava a caminho de enterrar o seu filho, né? Ele estava ali levando o seu filho para o sepultar. E o Evangelho de Lucas, ele fala no começo, né? Aqui no capítulo 1 do versículo 7, que o Senhor estava em Cafarnaum. Antes dele fazer este milagre aqui na vida da viúva de Naim, ele estava ali em Cafarnaum. E ali ele tinha feito, ali o centurião ali que havia chegado até ele para fazer um milagre ali ao seu servo, né? Então o Senhor, ele fez questão assim de deixar registrado, o Lucas deixou registrado que o Senhor, ele estava entrando ali. Aconteceu pouco depois dele ir à cidade de Naim. E quando ele chegou na porta da cidade, ele encontrou aquela viúva. Eu não vi assim, eu não vi nenhuma passagem que diz que ele entrou em Naim, mas ele chegou ali na porta. E é onde a viúva estava, amém? Naim, eu pesquisei, ele significa cidade bela.
uma cidade graciosa. E no plano de Deus, existe o tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:11, diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aquela viúva estava ali, irmãos. A gente não consegue nem mencionar, nem se a gente for buscar no pensamento assim, no que significa, o que aquela mulher estava sentindo, a dor que ela estava sentindo, não dá para medir. Ela havia perdido o esposo, ela tinha perdido o marido, então ela estava já, né, num processo difícil. E ali também o filho dela tinha morrido. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa na minha e na sua vida. Não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer. É no momento que Ele fala, é hoje serva minha que eu vou chegar na sua vida. É hoje servo meu que eu vou entrar na sua vida e mudar a sua história. Aleluia, aquela dor que aquela mulher estava sentindo, irmãos, o Senhor, Ele transformou aquela dor em alegria, amém? Porque ali ela recebeu um grande milagre, louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus chegou na hora certa, Jesus chega na hora certa. Ele é o Senhor do tempo, aleluias, Ele controla o tempo. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam como a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas não é da forma que a gente quer, é da forma que o Senhor quer, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, como Ele sabia que aquela viúva necessitava dele naquele momento, amém? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, o Senhor, aqui fala que quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus. Que olhar que o nosso Deus tem por nós. Quando o Senhor olha para ela, Ele moveu. E assim, está ligado muito que o Senhor sentiu uma grande misericórdia da vida dela. O Senhor ali... Ele moveu-se de íntima compaixão daquela viúva e fez aquele milagre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Há milagres que a gente precisa orar muito, a gente precisa clamar muito, a gente precisa pedir muito. E o Senhor, às vezes, nos concede um milagre pela misericórdia dEle, amém? Mas aquela viúva, ela estava ali, ela não clamou, ela não pediu, mas o Senhor teve compaixão dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor venha olhar para nós, irmãos, se nós, na nossa pequenez, né, saibamos alcançar o coração do Senhor com as nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele transformou aquele velório, trazendo vida para aquela mulher, para aquele jovem, né, no qual ele levantou ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando o Senhor olha para ela, Ele viu o íntimo, né, o que ela estava passando. E, normalmente, irmãos, ali estava, a gente fala, né, que tinha uma multidão que seguia a mulher. Aqui no versículo 11, no versículo... Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E assim, irmãos, quando eu li essa palavra da multidão que seguia a viúva, assim, o Senhor falava ao meu coração, qual multidão que nós temos seguido? A multidão que está com Jesus, a multidão que segue a Jesus, que serve ao Senhor, a multidão que não está com o Senhor, né? Essa multidão que essa viúva estava, as pessoas que ali estavam, era uma multidão que só estava ali, muitos estavam sofrendo, mas muitos só estavam olhando, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E existem duas coisas, né? Na multidão que seguia Jesus, que estava com Jesus, duas coisas em comum naquelas duas multidões. Eles estavam na mesma viagem, né? Um estava com Jesus
e eles falavam de Jesus. E a multidão de Jesus, a multidão que estava com Jesus, os discípulos que estavam ali, a multidão, a gente divide ela como os discípulos, né? Os discípulos que estão com Jesus, os discípulos que seguem a Jesus, eles se comprometem com Jesus. Louvado seja Deus. E a multidão somente acompanha. Somente acompanha. Devemos seguir a multidão e andar com Jesus e adorar o Senhor em todo o tempo. Louvado seja Deus. E não só estar perto, mas estar fazendo a sua vontade, fazendo o teu querer. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus olha para ela, o Senhor fala para ela, não chores. Louvado seja o teu santo nome. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse, não chores. Quantas vezes nós temos chorado? Quantas vezes nós temos nos derramado na presença do Senhor por um monte de motivos, por N motivos. E o Senhor, Ele fala para mim e para você, não chores, levanta a sua cabeça, não chores. Louvado seja o santo nome do Senhor. Chegando também, o Senhor tocou o esquife, e os que levantavam pararam, e Ele disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Louvado seja Deus. Só o Senhor tem o poder para fazer isso, né, irmãos? Só o Senhor tem o poder para levantar aquele que está caído, para levantar aquele que está necessitado, para levantar aquele que está precisando. Só o Senhor, Ele pode nos levantar. É só o Senhor que pode nos ajudar. Assim como Ele fez com aquela viúva, assim como Ele fez aquele milagre na vida dela, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas para isso nós temos que estar na presença do Senhor. Nós deveremos ser a multidão que está acompanhando o Senhor, junto com o Senhor. Não só olhando, mas seguindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra que eu venho deixar para você hoje é que o Senhor, Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só que nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Nós não podemos fazer a nossa vontade, devemos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aquela viúva não sabia o que iria acontecer, mas o Senhor sabia que encontrá-la ia fazer aquele milagre na vida dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós não sabemos o que nós vamos ter. Nós não sabemos o que nós vamos ter, mas o Senhor está aqui para dar o meu e o teu milagre. O Senhor está aqui para falar conosco. O Senhor está aqui para dizer, não chores. Eu sou contigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele. Louvado seja Deus. Ali a viúva recebeu um grande milagre. Creio que a vida dela melhorou de todas as maneiras. Aquela criança voltou a ter vida. Aquela criança voltou a viver. E nós temos que esperar somente no Senhor. Nós não podemos olhar para as dificuldades, mas precisamos olhar para o Senhor. Que o Senhor, Ele pode nos ajudar em todas as coisas. Eu não posso ajudar você, mas o Senhor pode. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é aquele que vai na nossa frente, o Senhor é que nos ajuda, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E essa palavra me ensinou isso, irmão, que não importa o tamanho do problema que eu tenha, não importa a dificuldade que eu venha a passar, não importa o que eu vou enterrar ou o que eu estou passando, o que importa é que tem um Deus, que Ele vai encontrar o horário certo de me abençoar e a hora certa de me abençoar e te abençoar. O Senhor que irá nos encontrar, aonde nós estivermos, na maneira que nós estivermos, Ele vai nos encontrar. E Ele vai fazer um milagre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né, irmãos? Nós temos que buscar. Essa viúva, como eu falei, ela não clamou, mas o Senhor teve íntima compaixão da vida dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui no final diz que
De todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua ajudando a nós a cada dia. Jesus, ele tem feito grandes coisas na minha e na sua vida. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós venhamos aqui adorar, porque ele tem feito grandes coisas. Ele é um Deus que nos ajuda em todo o tempo. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E na vida dessa viúva não foi diferente. Na vida dessa viúva ele chegou no tempo certo, porque Deus ele chega na hora certa e no tempo certo, na minha e na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele é a vida, ele é a vida. Ele dá a vida e ele também a tira. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos que estar debaixo da graça, da direção de Deus, irmãos. Nós temos que fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os discípulos ali estavam com Jesus, caminhando com Jesus, se comprometiam com Jesus, mas a multidão só queria o favor, né? Então nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser discípulos, nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que aprender com o Mestre, nós temos que acompanhar o Senhor, né? Aprendendo com Ele, não fazendo a nossa vontade. Louvado seja Deus. Eu estava falando com meu esposo esses dias, nós estamos com umas coisas para resolver, e eu falei assim, eu não vou mais ficar fazendo o que eu acho que está certo, nem o que você acha que está certo. Eu vou orar e vou buscar uma resposta. E quando o Senhor falar, aí nós vamos tomar a nossa decisão. Porque muitas das vezes a gente quer fazer por nós, quer fazer o que eu acho que está certo, o que o outro acha, mas tem que perguntar se o Senhor acha. O que o Senhor acha? Né? Louvado seja Deus. O que o Senhor está achando? O Senhor disso ou daquilo? Como é que eu estou agindo? Né? O Senhor, ele responde, irmãos. Só que nós temos que estar ligada no trono da graça, para que venhamos a ouvir a voz de Deus, para que o Senhor venha falar conosco, né? Tudo que nós precisamos mudar, tudo que nós precisamos fazer, temos que buscar em Deus uma resposta. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estamos aqui para isso, nós servimos a um Deus para isso, para a gente não errar, ou pelo menos errar o menos possível, né? Louvado seja Deus. Porque nós somos falhos e somos pecadores, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Não porque eu mereça, não porque você merece, mas porque Ele é bom. Ele é bom e misericordioso, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor visitou aquela mulher, o Senhor salvou o seu filho. E Ele pode fazer isso na minha e na sua vida, né? Ele pode fazer. A gente tem que saber que se o Senhor quer, né? Nós que precisamos buscar, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor sempre Ele quer, mas a gente que tem que se posicionar e buscar o nosso milagre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que eu e você venha orar mais, buscar mais, porque quanto mais oração, né? Quanto mais a gente buscar, mais a gente se aproxima de Deus, porque Deus é santo. E nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é misericordioso e poderoso. E vamos se levantar, amém? Fazer uma oração. E a palavra mesmo é para a gente levantar, né? Se levantar. Levante-se, faça a vontade de Deus e descansa no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu falei a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai amado, que o Senhor venha continuar falando nos corações da Tua igreja, Senhor, para que a gente venha crer em Ti, a confiar em Ti, a se derramar a cada dia na Tua presença, Senhor.
Pai amado, Pai querido, assim como entraste na vida daquela mulher, Senhor, e fizeste uma grande mudança, Pai. Estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos encontrar em nós, Pai amado, adoração a Ti, Pai, uma vida de adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, Senhor. E o Senhor continue falando aos corações nesta noite. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. De pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor e mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer, maestro, não desista dos seus sonhos. Jesus está assinando embaixo hoje. Vá em frente, não olhe para trás, nunca mais. Vou lhe falar de alguém. Seu nome é Jesus. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Aleluia. Vou lhe falar de Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer, pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por vocês. Pra que solidão, rejeite, deixe